Meu nome é Júlia Furtado, eu sou natural de Salvador, Bahia, estou em Portugal desde 2017. Eu vim para cá para dar início a um mestrado, eu vim para o mestrado, meu marido para um doutoramento, para um doutorado. Concluí o mestrado aqui em Portugal e depois dei continuidade com o doutoramento também em marketing. Eu tenho alguma ascendência portuguesa, então havia uma influência para que fosse para Portugal como um lugar mais seguro. Era um projeto talvez de 5 anos e depois expandir para outros lugares. Chegamos a viajar nesse ínterim, fomos para o Canadá para que eu finalizasse um mestrado por lá, mas adotamos Portugal como lar e ficamos por aqui. Fomos e voltamos. Tenho uma convivência com a população portuguesa em função da universidade. Eu estou inserida na universidade, então com colegas portugueses, professores portugueses, e tenho um círculo de amizades bastante equilibrado entre portugueses e brasileiros. Particularmente eu não tenho qualquer lembrança de experiência muito negativa por ser mulher brasileira. À exceção de uma experiência até que recente em uma loja de eletrodomésticos em que fizeram uma piada pelo fato de ser brasileiro. Foi alguma coisa... não, isso aqui, esse tipo de serviço qualquer burro ou brasileiro pode fazer. E que ficou meio no ar. Especificamente como mulher, não diretamente dos portugueses no ambiente da universidade, não tive qualquer experiência mais negativa. Curioso, com um dos senhorios que tive em Portugal nesse tempo, meu primeiro senhorio, ele era bastante patriarcal, então por mais que eu tentasse conversar com ele para decidir coisas sobre o apartamento, era sempre depois eu resolvo com o seu esposo, depois eu resolvo com o seu esposo, então o seu esposo resolve. Até que eu disse, olha, não, as coisas vão ser resolvidas comigo, meu esposo pode ajudar, mas é comigo, e aí a coisa seguiu. Então eu entendi como uma questão cultural de ver a mulher como subjugada ao esposo e era ele quem decidia todas as coisas. Quando estamos em conversa entre amigos, com os amigos portugueses, em que comentamos em que eles em algum momento ficaram curiosos para entender por que vêm, por que migram, os motivos que trouxeram e tal. E eu já ouvi com alguma frequência os comentários de que essa nova leva de brasileiros é uma remessa um pouco mais qualificada, um pouco menos problemática, mas nunca diretamente. É sempre bastante sutil, sem agressividade, pelo menos nas experiências que eu tive. Mas não dá para negar que existe um comentário, algum tipo de julgamento pré-estabelecido de que assim, não, você, por exemplo, veio casada com seu esposo, nós conhecemos, são estudantes, são pessoas que já estão indo para o doutoramento, que tem um outro comportamento, esse tipo de texto, de discurso que você percebe, que eu percebi nas experiências que tive. Mas se aconteceu foi bastante sutil, a ponto de eu entender que assim, não estão me ofendendo, estão apenas fazendo uma comparação com o que era no passado, em que, sei lá, 15, 20 anos atrás, em que a migração, na opinião deles, era de pessoas pouco qualificadas, pouco confiáveis e de alguma forma de índole questionável. Na Espanha, sim, eu percebi bastante, as perguntas que me eram feitas eram para tentar entender se eu ia trabalhar com sexo, se eu tinha trabalho, se eu vinha buscando trabalho, se eu ia mesmo estudar. Eu percebi na Espanha, e aí depois o policial até se justificou dizendo que era bastante comum mulheres brasileiras chegarem para trabalhar enganadas ou para trabalhar com sexo e sem documentação para tal e etc. Eu acho que se construiu uma imagem de mulher brasileira por muito tempo como sendo o corpo, é a bonita, é a fácil, é acessível. Você pode ver em campanhas publicitárias mais antigas de divulgando o Brasil, divulgava a mulher brasileira pelada, de biquíni, etc. Então, construiu-se uma imagem de mulher brasileira que era mais sensualizada, que era mais sexualizada,
E com isso, pronto, o mundo reagiu. Era isso que eles viam e enxergavam de mulher brasileira. Eu acredito que, felizmente, isso esteja mudando, esteja se alterando e a construção e a luta das mulheres em se impor, não só a brasileira, mas sim em especial a brasileira por conta disso, ajuda nessa desconstrução da mulher objetificada e sensual e brasileira gostosa, fácil, puta, que é talvez a imagem que se construiu, acho que da década de 80 pra frente. E eu percebo, pelo menos da experiência que tive lá em início de 2000 para agora, 2005, 2006 para agora 2021, percebo que já se desconstruiu um pouco isso. E as mulheres foram bastante responsáveis nisso por mostrar que não, sou brasileira, posso ter um corpo XS, XL, posso ser sensual, mas o fato de ser sensual não me torna uma profissional de sexo ou alguém fácil, ou enfim. Ainda existe muito para se trabalhar, mas já vem quebrando essa imagem e eu percebo resultados positivos, pelo menos na minha experiência mais recente, 5 anos para cá. Eu acho que a mulher brasileira, ela se destaca nessa consciência de que ela sabe que ela é mais do que corpo, ou mais do que cabelo e mais do que presença. Ela é forte, ela é batalhadora, guerreira, e ela não se assusta talvez por essa objetificação, mas que vem mostrando que fala, eu posso ser sensual sem ser vulgar e não é o meu corpo que me define, são as coisas que eu realizo. Então eu conheço muitas brasileiras aqui de diferentes funções e diferentes formações e que tem essa mesma postura, valente e guerreira e disposta a mostrar que eu sou dona de mim e não é o meu corpo, não é a minha imagem quem me define. Mas é algo que eu carrego e que eu valorizo por mim, mas que não lhe dá o direito de me pré-julgar ou de ter acesso pelo fato de ser mais sensual ou menos sensual. Eu acho que as pessoas precisam entender que, acima de tudo, existem seres humanos por trás. São sempre seres humanos, independente de onde vem. É uma mulher brasileira, é uma mulher alemã, é uma mulher irlandesa. É uma mulher, é um indivíduo. E você precisa ultrapassar aquela imagem que foi construída e que você tem sem ter conhecido. É preciso explorar melhor isso antes de tomar uma opinião. Então, se eu vou conhecer a Júlia, que é, sei lá, africana, eu preciso primeiro conhecer a Júlia africana antes de dizer que a Júlia africana é uma golpista ou é uma garota de programa ou qualquer coisa. Eu acho que o ser humano precisa entender e que estamos lidando com seres humanos. E que a imagem que se constrói, assim como se construiu, por exemplo, a imagem do homem hétero branco, 30 anos, americano como salvador do mundo, se construiu uma mulher brasileira bonita, curvilínea, sensual e fácil, e que isso são construções. É preciso entender que a gente constrói imagens que às vezes não são verídicas, e para desconstruir isso é preciso entender que é um ser humano igual. A gente não pode nem dizer que uma alemã é frígida simplesmente porque é alemã e uma brasileira é sexy porque é brasileira. São mulheres, elas podem ser o inverso, elas podem ser de fato essas coisas, mas não é isso quem determina o que elas são. É preciso esquecer essas questões de onde vim e o que é, e se quebrar preconceitos e questionar essas coisas. A história do americano salvador é uma construção que o brasileiro tem muito, por exemplo, e que não se justifica. Não é nada disso, muito pelo contrário.